Olá, bom dia! Você que acompanha o canal dos Tarefeiros, seja bem-vindo! E antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like. E se você está chegando hoje, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E também aproveita e dá uma navegada. Tem bastante conteúdo, bastante palestra, evangelho, tem as músicas do coral. E eu aproveito também para lembrar que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na rua Barão de Penedo 182. Se você quiser ser atendido, liga lá nos telefones que aparecem no vídeo e as meninas vão explicar direitinho para você o melhor horário, o melhor dia, para você ser atendido, ok? Vale lembrar também que a Casa dos Tarefeiros está com uma campanha para a reforma da nossa fachada, que está precisando. Os dados para contribuição também aparecem no vídeo. É muito importante a sua colaboração para deixar a nossa casa bonita, para receber todo mundo bem, ok? Dados os recados, eu peço licença para adentrar na tua casa, convidando todos os amigos espirituais, as fraternidades que trabalham na Casa dos Tarefeiros, ao nosso amigo Dr. Antônio e todas as falanges da luz, que eles possam ir protegendo, amparando, nos intuindo e auxiliando nesses momentos, para que nós entremos em estados de conscientização e reflexão, trabalhando o nosso espírito. Graças a Deus. E hoje vamos dar sequência aos assuntos. Lembra que a gente está falando do influenciação dos espíritos, né, na nossa existência? Estamos tirando como base o capítulo 9, lá do livro dos Espíritos, e hoje a gente vai dar sequência. Se você não acompanhou, volta aí uns vídeos que você vai ver que a gente fala de influenciações pela obsessão, pela auto-obsessão, influenciações boas dos nossos protetores, dos nossos anjos da guarda, né? E hoje nós vamos falar, será que existe espíritos que influenciam e protegem as nações? Espíritos que influenciam as artes, as ciências, como é que isso funciona? E também vamos falar, vamos ver se você já se perguntou sobre isso, pressentimento. O que é um pressentimento? É uma coisa que eu sinto, é pressentimento, é intuição, é uma coisa que parece que eu já sabia que ia acontecer. Como que funciona isso? E tudo isso tem resposta no Livro dos Espíritos, e é isso que a gente vai começar. E vamos começar, então, falando das nações, das diversas populações do nosso planeta. Será como que elas são regidas? Vamos falar especificamente do Brasil. Como é que funciona, Carlos? Como que a espiritualidade trata esse nosso Brasil? Vamos lá, Fabinho. Vou aproveitar até como a gente tem feito e ler uma das perguntas que fala especificamente sobre isso, é a 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? A resposta é sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas. Isso é importante já falar, que a gente sempre fala que as nossas jornadas são individuais, mas elas se dão dentro de uma coletividade. Nós não vamos subir a montanha sozinho, não tem jeito. São individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum, que tem necessidade de uma direção superior. Então, está claro, sim, que a partir do momento que nós nos aglomeramos na Terra, seja, e essas aglomerações têm níveis, né? Porque você colocou já um nível grande como a nação, e aí vamos aproveitar para usar o caso do Brasil, que é o nosso anjo Ismael, que está lá colocado, né, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que ele nos coloca que Ismael é o anjo protetor do Brasil. Que também não podemos esquecer, agora veio
uma intuição aqui, a Nossa Senhora de Aparecida, que também olha por nós, né? Sabemos, já tivemos aí, quem quiser voltar a fazer propaganda das meninas, tem uns vídeos de Nossa Senhora muito bacanas, é só lá olhar no YouTube que vai ver. Então, sim, e como tem o anjo Ismael, que deve estar meio triste ultimamente com esse nosso país, né? Mas ele está lá segurando a gente de todo lado, né? Fazendo com que os bons sobrevivam. Nós temos também outros níveis de coletividade. Por exemplo, o anjo protetor que cuida dos lares quando você se une em família. Também é uma coletividade. E você tem um espírito protetor, um guardião do seu lar, que você deve pedir a aproximação dele quando você faz semanalmente o Evangelho no Lar ou diariamente, que ele está lá protegendo as pessoas, a coletividade daquele lar. Não podemos esquecer que a família é a primeira célula coletiva que a gente tem, né? Independente de como ela seja, né? Isso acho que já essa discussão já tem que ficar para trás, né? Família é as pessoas que você vivem sob o mesmo teto, né? E você ama e troca essa experiência. Então, você vai ter ele também. Mas ele tem também, eu vou aproveitar e vou esticar um pouquinho nessa certeza, que logo depois da 521, a gente coloca, e você também chamou isso, né? Que, vamos falar da 521, certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam. Olha que interessante. Há espíritos, sim, também protetores especiais que assistem aqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Tá? Então, ele fala, os antigos fizeram divindades especiais. Por exemplo, lembra as musas? Que as musas na antiga Roma, na Grécia, eles eram representantes do quê? Da música, da literatura, das ciências. Então, não eram, senão outra coisa, do que espíritos protetores que auxiliavam e auxiliam os grandes compositores, as pessoas que colocavam as intuições, os talentos. Obviamente que você não pode separar o talento da pessoa dessa inspiração, mas essa inspiração existe. Né? A gente sempre fala, quem vai ler os livros de André Luiz sempre fala que você tem uma invenção, um progresso da humanidade, ele se dá antes no plano espiritual. E aí você tem esses patronos trazendo essas influências e pegando esse grupo de pessoas em universidades. Está aqui ele coloca o espírito da ciência, como designar sobre, por exemplo, eu falei um pouquinho antes, né, do protetor do lar. Lá você tinha também os lares e os penates em Roma. Você tinha aquelas estátuas, aquelas representações que já eram os protetores familiares naquela época que eles chamavam de penate, tá? E os modernos também têm os patronos protetores, ó, das cidades, ele fala das diferentes indústrias. Poxa, a gente tem há um pouco mais de, já está um século e meio, a Revolução Industrial, todo aquele avanço que você tem, no renascentismo, toda aquela questão da evolução e da mudança das artes, tudo isso vai de encontro a você ter espíritos que regem isso. A gente não pode esquecer, da mesma forma que nós nos organizamos na Terra para que haja essa evolução, nós temos esses espíritos protegendo e amparando essas evoluções terrenas. Então, desde o nível individual, nosso protetor individual, o nosso lar, as nações, as cidades, os grandes projetos, o doutor Antônio, como a gente falou, das casas espíritas, né? Das casas de caridade, das diversas religiões. Então, todos eles vão ter espíritos de uma ordem superior, simpáticos àquelas causas e capazes de dar as intuições e os avanços que a gente precisa para dar esses grandes passos que sempre vêm de uma questão de intelecto, de todas essas questões que nós precisamos para evoluir. E ele está aqui, ele termina dizendo que todos têm os patronos superiores, que não são outros senão espíritos superiores, mas sobre outros nomes. Né? Então, sim, temos o do Brasil, temos o das artes, temos o das religiões, temos provavelmente para o espiritismo vir na época de Kardec, além do espírito da verdade, houveram muitos outros ali
criando aquela situação para que houvesse condições. É isso, Fabinho. Isso aí. Então, vale lembrar o quê? Quem são esses espíritos que o Carlos falou? Ah, eles foram criados especiais, e daí eles tinham o dom para vir influenciar as pessoas. Não. Provavelmente são espíritos que, em algum momento da trajetória terrestre dele, se ligaram às artes, às ciências, trabalhar, e quando desencarnaram, se propuseram a trabalhar nisso, ok? Então, pensa você. Se você está pensando lindinho, lindinha, que você vai desencarnar, vai ficar nessa nuvenzinha aqui, ó, sabe? Essa que está aí no fundo, escutando os anjinhos tocarem harpa sem fazer nada, lê do engano. Por quê? Conforme a gente falou já em algumas palestras, a evolução se faz, inclusive, por meio do trabalho. E no plano espiritual tem trabalho. Se você já leu os livros do André Luiz, quando ele descreve que existe muito trabalho a ser feito lá, né? Então, pensa assim, que essas legiões de espíritos, espíritos protetores, conforme o Carlos falou, Ismael, o doutor Antônio, eles trabalham com verdadeiras equipes, né, para impulsionar a humanidade, e é um trabalho incessante. Pensa no seu mentor, para dar conta de você, já é um trabalho, né? Eu penso no meu, coitado, ele deve estar trabalho para caramba. E pensa numa multidão, para tentar organizar, todo mundo seguir mais ou menos uma linha do bem ali. Pensa nisso. Bom, falamos desses espíritos que induem as multidões, as nações, desde as nações até os âmbitos familiares, né? E vamos falar agora do pressentimento. Você já teve pressentimento? Intuição? Como que é que isso funciona? O que é que o livro dos Espíritos falam do pressentimento? E a gente vai dar sequência lá na questão que é a próxima, 522, o Carlos falou da 521, que fala exatamente do pressentimento. Será que o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor, Maurício? Como é que funciona? Fabinho, o negócio é o seguinte, esse pressentimento, a gente sempre fala, pô, eu pressenti que putz, não era para eu ter ido em algum lugar. Vocês já ouviram falar? A pessoa perdeu o avião, aí de repente ocorre uma situação no avião. A pessoa perdeu o voo, por exemplo, aí o avião sofre um acidente. A pessoa perdeu aquela viagem, não conseguiu sair. Vamos pegar o 11 de setembro. Quantas e quantas pessoas perderam o horário de ir para o trabalho naquele dia? Porque não chegou a hora delas, né? Então, esse pressentimento a gente tem a todo momento. Agora, tem que ficar atento para os bons pressentimentos, né? A gente sempre coloca dessa forma. E aqui a gente está falando, nessa 522, e o Fabinho até colocou, e a pergunta é assim, o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E aí, quando ele fala essa advertência, a gente tem que ficar atento a isso, né? Às vezes, daquele clique, você, opa, não vou naquele lugar hoje. Ou daquele clique, você, poxa, não quero ir para aquele local. E depois, com o decorrer da situação, do tempo, você fala, pô, ainda bem que eu não fui naquele lugar porque aconteceu isso, isso ou aquilo. Então, você tem esse pressentimento. Por quê? Lembrando sempre, nunca estamos sozinhos. A gente já falou isso em palestras lá atrás, né? Se vocês resgatarem aí os vídeos, já falamos, nunca estamos sozinhos. E aí, esse nunca estamos sozinhos é todo nesse sentido. E o Fabinho até colocou, nossa, os anjos protetores, nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos mentores devem ter um lascado para conosco, né? Mas a gente está aí, estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos aprendendo. Como o doutor Antônio falou, somos crianças espirituais, entrando na adolescência, na pré-adolescência, né? E aí aqui diz o seguinte, né? Respondendo à pergunta, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Olha que legal. Íntimo e oculto, só para você. E aquele espírito que vos quer bem. Sempre esse espírito protetor vai querer nosso bem. Sempre vai querer nosso bem. Aí ele coloca, esta também na intuição, está também, né, na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto
né? Qual que é a voz do seu instinto, né? O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga, ou seja, ele meio que planeja que provas eu vou passar. Eu sempre brinco com vocês, e eu sempre coloco que a nossa vida é uma escola, e eu sempre falo isso lá no Tarefeiros, nas nossas palestras, quando a gente está lá, nos dias que a gente vai trabalhar, fazer o evangelho. A vida é uma prova, é uma grande escola. E aí essa grande escola, nós aprendemos no plano espiritual, entendemos, compreendemos, nos conscientizamos, agora vamos aplicar a prova. Será que eu aprendi de fato? Será que eu aprendi a ter paciência, a tolerância? Será que eu aprendi a ter ser misericordioso, ser humilde? Né? Será que eu aprendi a trabalhar todas as virtudes? Aí, planeja-se lá fazer a encarnação e vamos ao nosso mundão de provas e expiações. E aí, entende que você já sabe da sua prova. Logicamente, quando você vem reencarnar, você tem um véu de esquecimento. Por quê? Para tratar tudo com amor. Para você fazer tudo com amor, com amorosidade. Seja quais forem as coisas que tenham ocorrido, as rugas, as mágoas, seja lá o que for, a ideia é de vir, você está nessa família, vai ter, como o Carlão falou, e o que ainda me colocou agora, vai ter um espírito protetor daquela família, para que todos se harmonizem, para que todos se entendam, né? E, além dos espíritos protetores individuais de cada um, ainda tem o da família, para poder dar uma coordenada em tudo isso. Aí ele coloca, né? Das provas às quais se obriga. Por que das provas às quais se obriga? Porque você se ofereceu a querer passar por aquela prova. Aí fala, quando estas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como pressentimento. E aí vem às vezes aquela situação complicada, aquela situação difícil, e aí vai de cada pessoa. Aí não dá para a gente generalizar, um desencarne, um acidente, um isso, um aquilo, não importa, né? Ou até uma ajuda para alguém, sei lá o quê. Vem aquele instinto, aí você fala, aí parece que você tem aquela força, aquela coisa dentro de você que você vai lá e faz, e acontece, e ajuda. Aí, às vezes, você pensa, nossa, nem sei como que eu consegui fazer tudo isso. Porque estava lá dentro do seu instinto. Você já tinha se comprometido em fazer aquilo por você, não é pelo outro, não. Você pode até estar fazendo alguma coisa pelo outro, mas é mais para você. Não importa se você está ajudando o outro, porque todos nós somos irmãos. Então, tudo isso está intrinsecamente ligado, né? Então, esse pressentimento, ele existe, ele está ali firme e forte, né? E aí, só vou ler só mais uma pergunta que fala assim, os pressentimentos e a voz do instinto tem sempre alguma coisa de vago que devam nos deixar na incerteza? Aí coloca, quando estás no vago, invoca teu bom espírito, ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que ele te enviará um dos seus mensageiros, ou seja, um de nós, porque aqui é o Espírito da Verdade que está respondendo. Então, nunca estamos sozinhos. Lembre-se sempre disso. É isso, Fabinho. A gente conclui falando que o pressentimento está lá no nosso íntimo. Temos o nosso pressentimento, mas temos, sim, esses bons espíritos que estão sempre conosco. E aí tem todas essas legiões, falanges, fraternidades que nos ajudam a todo momento, a todo momento. Então, assim, é aproveitar que nós estamos aqui encarnados e fazer o nosso melhor com amor, com carinho, com benevolência, com humildade, aprendendo a lidar com tudo isso. Lembrando-se sempre, a gente sempre fala isso, dentro da nossa casa. Tem que começar dentro da nossa casa, que eu acho que o maior desafio está aqui dentro de casa. Tá bom? É isso aí. Olha, prestou atenção no que o Maurício falou do pressentimento? Criatura, pelo amor de Deus, não confunde isso com achismo, tá? Que tem gente que vai pegar, eu pressenti, porque ela tá querendo achar e fica achando e se metendo na vida e inventando as loucuras da cabeça. Pressentimento, de acordo com o livro dos Espíritos, é o quê? É uma situação que você planejou lá no plano espiritual, que é muito forte para você, e que você traz, quando a prova chega, você traz aquele
sentimento, o teu espírito traz aquele sentimento. E daí, no caso da dúvida, o que ele fala? No caso da dúvida, não pira, não pira. Se liga ao teu mentor e ao Deus. É o cara que manda na coisa toda, para que ele te indique o melhor caminho. E eu vou mais além ainda. No livro dos Espíritos, o que ele fala sempre? Em caso de dúvida, utilize a sua sabedoria, a razão. Para de ficar inventando loucura, tá? Não é pressentimento você pegar e achar que o fulano tá traindo e você ir lá e falar assim, olha, eu pressenti fulano, que o ciclano tá te traindo, ou eu pressenti que o fulano não gosta. Não, isso daí é achismo, tá? Que o plano espiritual não vai perder tempo com essas bobagens. Lembra que a gente falou? O plano espiritual da luz, ele trabalha em favor da evolução do espírito e da humanidade como um todo. Ele não vai ficar se preocupando com picuinha, né? Pelo amor de Deus. Então, se liga aí, para distinguir o que é pressentimento e o que é lorota, tá bom? E é assim, com essa sutileza, lá, Fabinho, que a gente termina essa palestra. E eu te convido a cerrar os teus olhos e adentrar comigo nessa prece, convidando todos os amigos da luz ao teu mentor individual e o mentor da tua família, para que eles abençoem e protejam o teu lar, aproximando a vocês, intuindo coisas boas e verdadeiras, protegendo você de qualquer energia rastreira e te elevando à luz. Que você, meu irmão, minha irmã, possa se ligar às coisas boas da tua existência, às verdades do infinito e de Deus. Que você possa estar sempre sob a tutela de um Deus que é bom, que não desiste de você, que protege e que te ama e que busca a te ensinar os caminhos do amor, da verdade, da paz e do equilíbrio. Então, que ele possa iluminar esses caminhos, te mostrando e direcionando a todos nós nessa caminhada, para que nessa grande escola todos nós possamos sair aprovados pelo nosso melhor. É nessa certeza, meu Pai, que nós te agradecemos esses momentos, dando por encerrado o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Até a semana que vem, fica com Deus. Tchau, tchau.